Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Agora vamos trazer junto às rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, no YouTube, no Instagram, no Telegram e na fanpage do Jesus na Rua. Eu, Márcia, faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim e a evangelista Laedes Cunha. Hoje ela vai trazer um momento de fé para a nossa reflexão. Com a palavra, a evangelista Laedes Cunha. Eu agradeço a todos pela atenção. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo pelas rádios Jesus na Rua e pela rádio Palavra e Oração. E nessa oportunidade eu quero saudar todos os ouvintes dos 195 países que ouvem as nossas rádios. E, em especial, aos ouvintes, irmãos dos Estados Unidos, que nos ouvem pela rádio Palavra e Oração. Que o Senhor os abençoe e que nós possamos continuar crescendo juntos na palavra do Senhor. Muito obrigada, apóstolo. Amém, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, agora que pela tua palavra, Senhor, na boca da tua filha, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e agora nós declaramos, usa, Pai, os lábios, a voz da tua filha, Senhor, neste momento de fé, Senhor, de alegria, de paz e de prosperidade, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, e que ela possa transmitir através da voz, Senhor, esta palavra que vem direto do teu trono, Pai. Uma palavra para que nós sejamos edificados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Com a palavra, a tua filha, Laedes Cunha. Amém. Nós vamos refletir nesse momento um tema que me incomoda muito, que chama-se, o título que eu escolhi foi Como vai sua família? E nós vamos ler, se você tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia, Josué 24, os versos 14 e 15. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa palavra de Josué, durante muitos anos, eu me perguntava. Nós frequentamos uma igreja há muito tempo e na escola bíblica dominical o tema era Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos anos 90, quando as minhas filhas eram pequenas. E ali naquela igreja eu aprendi o significado dessa palavra de Josué, quando ele finaliza o capítulo 15,
no capítulo 24, o verso 15, que é o mais conhecido. E eu me perguntava, do outro lado, eu tinha sempre uma dúvida. Gente, Moisés foi o escolhido de Deus para libertar o povo do Egito. E Moisés, ele, antes de morrer, ele chama Josué e passa o cajado para Josué. Ou seja, Josué é o sucessor de Moisés. E na história do povo de Israel, depois da morte de Josué, o povo de Israel vai ficar um período muito grande sem uma liderança fixa, que é o chamado período dos juízes. E eu pensava assim, o que significa esse texto? O que Josué quer dizer com isso? Isso me inquietou por muito tempo, e até que o Senhor me deu a resposta. Josué, ele ele chega nesse ponto porque ele sabia quem era o povo de Israel. Mas antes eu quero acrescentar o meu contexto, como eu estou hoje, o que aconteceu comigo. Nossa família, minha mãe, era ela de mulher, e 4 irmãos. Desses 4 irmãos, 3 já partiram, só ficou um. O último foi essa semana. Partiu aos 90 anos. E hoje nós o enterramos. E junto com a família reunida naquele momento, teve um culto fúnebre, a gente faz perguntas, né? É esse o tema que eu escolhi. Como vai a sua família? Eu já li o texto, falamos de Josué, mas vamos trazer para o nosso contexto, para hoje, o contexto da minha família, o contexto da sua família. Como vai a sua família? A gente faz essas perguntas. E Josué, como já falei, eu sempre me inquietei. Josué não fez sucessor. Por que Josué não fez sucessor? Né? Então vamos analisar o contexto. O verso 14. Ele começa a falar aquele povo de Israel. Vamos imaginar agora, meus irmãos, aquele povo que Moisés tirou do Egito. Só que aquela geração que saiu do Egito, nós sabemos que só quem entrou na Canaã foi Josué e Caleb. Mas aquele povo de Israel, aquela primeira geração foi, e teve a outra geração. E Josué fala para eles: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. É muito interessante que para o povo de Israel chegar na Canaã, na terra que mana leite e mel, eles tiveram que primeiro atravessar o Mar Vermelho. E depois eles atravessaram o Mar Vermelho com Moisés. E eles tiveram também que atravessar o Rio Jordão
na liderança de Josué. Então, aquele povo viu o agir de Deus, mas Josué fala para eles: deitai fora os deuses. Então, ele conhecia, meus irmãos, a resposta que eu tinha, a dúvida que eu tinha, a resposta que eu queria para entender esse contexto, eu consegui, porque a situação daquele povo era tão difícil, eles eram reincidentes, pecadores, eles conseguiram, vamos dizer assim, eles estavam com Deus, mas ao mesmo tempo eles tinham crise de identidade. Eles saíam da presença de Deus. E isso, o que aconteceu com aquele povo, continua acontecendo hoje no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Mas Josué, ele vai continuar, ele começa o 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Então, ele diz para o povo: escolhei hoje a quem sirvais. E a mesma coisa, nós, como povo de Deus, precisamos entender. Nós, hoje, nós escolhemos servir a Deus ou estamos servindo ao mundo? Como está a nossa família? Nossa família tem entendido que é preciso servir a Deus? Nós, enquanto homens, mulheres, pais, mães, avós, estamos ensinando as nossas gerações a servir ao Senhor? Como está a sua família? Como está a minha família? Esse texto, ele me inquieta muito, porque nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo. Mas Josué, ele continua no 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Então, hoje, nesse momento, eu chamo a sua atenção, caro ouvinte. Escolha quem você quer servir. Eu garanto que servir a Deus é o melhor. Eu estou terminando de ler o livro de Salmos e é muito bom salmodiar o Senhor e ler os Salmos e cantar ao Senhor um cântico novo, servir ao Senhor com alegria. Então, caro ouvinte, vamos servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria. Não se incomode com as coisas desse mundo. Nós estamos vivendo, nós já vamos para o último mês do ano. Nós vamos ter uma virada aí em breve. E muita gente ansiosa, muita gente sofrendo, angustiada, porque não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a pouco. O Senhor não nos deu esse privilégio, mas o Senhor, Ele nos guarda. O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para a nossa geração, nós precisamos ensinar a amar a Deus,
a servir ao Senhor e a servir ao Senhor com alegria. Então, é preciso que, como família, nós precisamos ensinar nossos filhos e nossas filhas a serem fortes e corajosos, como Josué foi. Josué 1:6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, o Senhor disse para Josué que era para ele se esforçar e ele ter bom ânimo. E eu falo para você, ensine seus filhos a serem fortes, a serem corajosos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que as crianças hoje já são deprimidas, os jovens são entediados. Estou com tédio. O que é isso, gente? Vamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a amar a sua criação, a amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. Vamos nos amar enquanto família. É tão bom uma família, é tão bom estar junto. Voltando, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Precisamos ler a Bíblia na nossa casa. Precisamos ter um altar de adoração. E isso, se você não ensinar, o seu filho não vai aprender. Então, quem precisa fazer sou eu, é você. Precisamos ler a Bíblia juntos. Precisamos fazer o culto doméstico. Precisamos fazer culto de gratidão. Precisamos reconhecer quem Deus é nas nossas vidas. Precisamos ser gratos, agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos, e isso nós precisamos ser e precisamos demonstrar para que os nossos filhos aprendam, para que eles aprendam sobre a bondade de Deus conosco, para que eles aprendam sobre a fidelidade de Deus, sobre a lealdade que nós precisamos ter com Deus. É muito triste, meus irmãos, quando nós vemos famílias destruídas, famílias que usam o nome de Deus e não testemunham do amor de Deus. Nós precisamos ser testemunhas vivas de quem Deus é na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nossos filhos precisam ver Deus em nós. Nós precisamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos. A situação está tão difícil. Um jovem de 16 anos pega uma arma do pai e sai atirando nas escolas. Que tristeza, caro ouvinte. Como eu fiquei triste com os acontecimentos da semana passada aqui no Brasil. Precisamos ensinar os nossos filhos a reconhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Precisamos ensinar eles a se aceitarem, a se amarem como são, porque nós, eu e você, nós somos obras do Pai.
Nós somos um filho ou uma filha amada do Pai. Isso nós precisamos nos sentir e precisamos passar isso para os nossos filhos. E eu continuo perguntando, e aí, sua família, como vai? Você está preocupado, preocupada em conseguir bens, deixar uma herança para os seus filhos? Muitas pessoas deixam de viver, não tem tempo para viver, só para o trabalho, para ganhar dinheiro, para construir patrimônio. E aí, você vai deixar o que você fez para quem? Como está essa sua herança, aquilo que você vai deixar? Vamos imaginar. A Bíblia diz lá no Salmo 127, os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, filhos é a herança do Senhor. Nós precisamos cuidar do que Deus nos dá. E outra coisa, nós não podemos ter na nossa mente, eu vou construir o patrimônio, porque eu vou deixar para os meus herdeiros. Eu vou ousar aqui, os filhos são a herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Mas eu vou dizer para você, não se preocupe em deixar patrimônio para os seus filhos. Se preocupe em deixar um legado. Um legado para os seus filhos. Por que eu falo de Josué? Josué, ele foi um guerreiro, ele foi corajoso, e ele foi dedicado a Deus. Ele foi um homem fiel. Josué lutou muitas guerras, mas ele foi forte, ele foi corajoso. E ele viveu e deixou um legado na palavra, que até hoje, quando a gente se volta para ler, para entender esse grande servo de Deus, esse sucessor de Moisés, a gente consegue compreender a questão da fidelidade dele com Deus. E voltando para o texto, ele diz: escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, qual é o Deus que você quer servir? Como você está servindo a Deus hoje? Se você partir hoje, qual a imagem que você vai deixar na sua família? Eu já estou indo para o final. Como você se imagina no final da sua vida? E como você imagina a sua família após a sua partida? Pense nisso. E voltando, o que será deixado para os seus filhos? Para minhas filhas, eu quero que seja o meu legado espiritual. Eu quero que elas entendam que eu
vivi a verdade de Deus. E viver essa verdade de Deus é entender qual é a nossa identidade em Cristo. Voltando, a nossa identidade em Cristo é de filho e filha amada do Pai. E que nós precisamos passar para a próxima geração, para as gerações seguintes. Qual a lembrança que os seus filhos terão sua? Pense nisso, caro ouvinte. Como meus filhos me veem hoje? Eles vão lembrar de mim como uma serva que foi fiel a Deus, que foi obediente, que foi leal, ou não? Você responde e faça essa reflexão. Como você se imagina no final da vida? Porque o Josué, ele fala, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, Josué, ele determinou, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, Laedes, e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão nossa. Aqui nós decidimos que nós servimos. Aqui ele coloca serviremos. O verbo está no futuro, né? Eu gosto de usar o verbo no presente. Ou seja, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, como está a sua família? Você está servindo ao Senhor? Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai que estás no céu. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Ensina-nos, ó Deus, a te amar, a te servir, a te obedecer. Ensina-nos, ó Deus, a amar a nossa família. Ensina-nos, ó Deus, a viver a Tua palavra, para que a nossa família possa ver Deus em nós. Que o Senhor nos use como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para vivermos os nossos dias na Tua presença, amando e obedecendo a Tua palavra. No nome de Jesus, eu oro agradecida por essa oportunidade. Amém. Apóstolo, essa é a palavra que o Senhor tinha para nós hoje. Amém. Glória a Deus. Deus nos dê essa sabedoria vinda direto do alto, através dessa palavra, que ela faça morada em nosso coração. Nós agradecemos por essa palavra, que Deus entronize ela no nosso coração para nós poder vivermos ela, praticarmos. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero agradecer a irmã Vera. Márcia. Oi, boa noite. Aleluia. Glória a Deus, maninha.
Aleluia.